Não é exagero saber que você está perdendo tempo quando passa horas rolando o feed do seu celular, vendo gente treinar às 5 horas da manhã e viajando para lugares que você nem sabe pronunciar o nome. Você poderia sim usar esse tempo para estudar, se aperfeiçoar e se transformar em uma pessoa cada vez melhor. Eu sei que você já se prometeu 1000 vezes que ia parar de procrastinar, ia focar, estudar, entrar na academia, melhorar e adivinha? Nada mudou. E sabe por quê? Porque intenção não é suficiente. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu simplesmente cansei de ver tanta gente se sabotando. Justamente porque eu já fui essa pessoa e eu sei o quanto é horrível esse sentimento de perda de tempo que a procrastinação dá. Então, se você, assim como eu, cansou de procrastinar, eu te sugiro, assiste esse vídeo até o final e depois comenta aqui nos comentários o que você achou. Eu garanto que se você aplicar os conceitos que a gente vai conversar no decorrer do vídeo, você verá a sua vida se transformar diante dos seus olhos. Mas se você não tem interesse nesse assunto, não tem problema. Um grande beijo, pode assistir outra coisa, porque esse vídeo é para quem realmente quer se melhorar e parar de uma vez por todas de procrastinar. Olá, muito prazer, eu me chamo Lorena, sou estudante do 9º período do curso de Medicina, tenho um coeficiente de rendimento acima de 9 na faculdade, o que é algo bem desafiador de se conseguir, modéstia à parte, e tenho esse canal em que meu objetivo é te mostrar que o hábito de estudar pode ser sim simples e transformador. Algo que eu simplesmente não entendo que muitas pessoas fazem é menosprezar coisas simples. Deixa eu te contar um segredo que muito provavelmente ninguém te contou antes. A vida é muito simples. A gente é que tem essa tendência terrível de ficar complicando as coisas. Uma das ferramentas que eu mais uso para parar de procrastinar e que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo utilizam também, incluindo o autor do livro que eu estou lendo agora, que é O Milagre da Manhã, é o hábito de fazer checklists. Mas calma, não vai ser o clichê que você está acostumado a ouvir. Eu vou te falar algumas dicas práticas que você pode utilizar na sua vida para utilizar checklist de forma que realmente te ajude a parar de procrastinar. Eu estava assistindo recentemente uma série da Marvel com o meu namorado e um dos personagens dessa série, ele falava uma coisa bem interessante. Ele dizia para outro personagem que a pior coisa que você pode fazer para o seu cérebro é tirar os padrões, tirar o roteiro da cabeça dele. Tanto que uma das maiores penalidades na esfera, né, policial, enfim, é a solitária, onde você perde a noção do passo a passo do dia, você perde a noção do tempo. Você criar checklists é uma das coisas mais importantes que você pode fazer para o seu cérebro, por várias razões. A primeira é que você vai deixar de ter aquele cérebro ansioso que vai se forçar o tempo todo a estar lembrando de tudo e se sobrecarregando. E o segundo é que você vai começar a perceber que você vai organizar o seu dia de uma forma a fazer todas as atividades importantes de fato de forma muito prática. Uma das dúvidas que são mais comuns em relação à prática dos checklists é: devo fazer os meus checklists no celular? Devo fazer no papel? E eu gostaria de responder essa dúvida agora. Com certeza, a melhor forma de organizar o seu dia e fazer as suas checklists é no papel. Isso porque o hábito de escrever faz com que o nosso cérebro ele processe as informações de uma forma diferente. Para te explicar melhor, o nosso cérebro ele consegue entender tranquilamente quando você escreve uma letra A e uma letra B, por exemplo. Mas ele não é capaz de distinguir as letras quando você está digitando, tanto no computador quanto no celular. O movimento é muito similar, então ele não distingue essas duas coisas. E é muito importante para o nosso cérebro materializar as informações. É uma forma muito melhor de você conseguir ser produtivo no seu dia e de você fazer realmente todas as suas atividades. Não tem desculpa para você começar a se organizar hoje e organizar o seu dia de forma prática. Você não precisa de uma agenda bonita, você não precisa gastar rios de dinheiro num caderno inteligente, não precisa. Essa agenda que eu estou mostrando para vocês é a agenda que eu estou usando esse ano. E é uma agenda que eu ganhei de brinde de uma empresa. Não seria a agenda que eu escolheria para comprar, por exemplo, mas como foi a agenda que eu ganhei, é ela que eu estou utilizando. Então não tem desculpa, você não precisa comprar a agenda perfeita, você não precisa usar um planner maravilhoso. Apesar que essas coisas são legais sim, mas não são fundamentais. Vamos tentar simplificar a nossa vida para transformar o hábito de ser produtivo em algo simples. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu te conto o passo a passo de como você vai fazer para se organizar no dia a dia. Nesse vídeo, eu faço o meu cronograma com você. Mas calma, você não precisa deixar de assistir esse vídeo para assistir o próximo. Eu vou deixar o link na descrição e no final do vídeo eu vou te lembrar dele também.
Outra coisa que é importante a gente pensar quando a gente lembra das checklists é da frustração em relação a não seguir determinada checklist. Algo que eu assisti recentemente num vídeo do Pinho, que é um canal que eu sigo há bastante tempo, criou um vídeo bem interessante que ele fala que a nossa vida não é resolver uma lista de atividades. Isso é muito real. O checklist, gente, ele tem que entrar na sua vida como uma forma de te auxiliar nas coisas que são realmente importantes. E não uma lista de tarefas intermináveis, porque a sua vida não se resume a uma lista de atividades. Essas atividades, essa lista, ela deve seguir apenas como um roteiro, um norte, para você saber as coisas importantes que você tem para realizar no dia. Não seguir exatamente todas as coisas que foi planejado para o seu dia não significa que seu dia foi ruim ou improdutivo. Pode significar, talvez, que a sua vida exija outra abordagem de organização. Exija que você coloque as atividades de uma forma diferente, que a gente vai falar mais para frente. O que eu quero que fique claro é: vamos evitar frustração. E a gente evita frustração criando checklists realistas. Se você tem 2 filhos, um cachorro, um gato, um papagaio, você trabalha 8 horas por dia, você não pode colocar muitas atividades extras para fazer, além daquelas que já são fundamentais. Porque se você colocar atividades irreais para realizar no seu dia, você vai ficar frustrado. Isso vai fazer com que você não queira continuar esse hábito maravilhoso que é de fazer checklists. Quando você cria uma rotina no seu dia, quando você sabe o que você vai fazer de manhã, de tarde, de noite, se você é uma pessoa como eu que tem ansiedade, isso dá um alívio na alma. É tão maravilhoso você simplesmente riscar todas as atividades que você planejou fazer naquele dia. E para um cérebro ansioso, isso é maravilhoso. Então comece hoje a implantar o checklist no seu dia, que você vai ver a diferença que isso vai causar. Mas talvez você se pergunte: Lorena, eu tenho 20 atividades para fazer no dia, como é que eu vou escolher aquelas em que eu realmente devo gastar o meu tempo, utilizar o meu tempo para exercer? E aí vem uma lei muito legal, não sei se você já ouviu falar, que é a lei de Pareto, que ela diz que 20% das nossas ações é que são responsáveis por 80% dos seus resultados. Isso é tão interessante porque a gente começa, quando a gente tem uma autorresponsabilidade, quando a gente começa a enxergar a nossa vida de uma forma crítica, a gente começa a perceber quais são de fato essas ações, esses 20% de ações que vão nos dar 80% dos resultados que a gente quer. Quando você aprender a focar nesses 20%, você vai ver que sua vida vai se transformar completamente. E mais do que isso, você vai parar de perder tempo, você vai parar de procrastinar com coisas que de fato não importam em nada na sua vida. E além disso, você vai ganhar mais tempo com a sua família, com as pessoas que você ama, para estudar, se tornar uma pessoa melhor. Então, entender quais são os 20% de ações que você tem no seu dia que vão te dar grande parte dos resultados que você deseja, é uma coisa que você tem que aprender a fazer. E eu vou te ajudar. Como? Fica comigo, preste atenção, que eu vou te dar dicas muito legais de como descobrir quais são os 20% das suas ações que vão te dar a maior parte dos seus resultados. Quando eu descobri a lei de Pareto, regra de Pareto, como você preferir chamar, eu fiquei realmente encantada, porque eu comecei a perceber que isso está presente em tudo na nossa vida. Nos nossos estudos, aquele tempinho, às vezes, de concentração focada, aqueles 30 minutinhos, vale muito mais do que uma tarde inteira estudando. Está presente na nossa vida financeira. Às vezes, uma vez, um dia de trabalho, vale mais do que quase um mês inteiro de esforço. Está presente na nossa vida afetiva, às vezes algo que a gente faz em um determinado momento, uma palavra doce que a gente fala para alguém que nós amamos, nos auxilia muito a cultivar os bons relacionamentos da nossa vida. Então, entender essa lei é algo que realmente vai mudar a tua forma de enxergar a vida. E como é? Eu passei muito tempo tentando entender como é que eu podia descobrir quais são as 20 coisas, os 20% mais importantes da minha vida para que eu conseguisse focar neles. Eu descobri 2 regrinhas muito legais que a gente pode utilizar na nossa prática que auxilia bastante. A primeira delas é você simplesmente se perguntar: se dessas coisas todas que eu faço no decorrer do dia, eu só pudesse escolher uma para fazer, qual seria? Normalmente a resposta dessa pergunta vai ser exatamente aquilo que está potencializando os seus resultados. E a segunda coisa é, se você não tem ideia de como responder a primeira pergunta, pergunte para o nosso querido amigo ChatGPT. Não é brincadeira. Você pode perguntar para o ChatGPT, dentre algumas opções, qual aquelas que vai potencializar os seus resultados em determinada área, que ele vai te dar uma resposta sobre isso. É claro que é muito mais valioso que você descubra essa resposta sozinho, mas o ChatGPT muitas vezes pode nos ajudar sim, nos momentos em que a gente estiver perdido sobre determinada situação da nossa vida.
A gente pode e deve, gente, utilizar a inteligência artificial ao nosso favor. É só muito importante a gente ter o cuidado de entender que a inteligência artificial não substitui nós mesmos, não substitui os nossos pensamentos, não substitui nosso caráter. Ele pode ser usado para auxiliar. Quando a gente finalmente compreende o valor de ter tempo para usufruir com as pessoas que a gente ama, fazendo as coisas que a gente realmente quer fazer, e utilizando a nossa vida de uma forma intensamente prazerosa e feliz, é que a gente começa a entender a importância de não procrastinar nos momentos que a gente realmente precisa se dedicar para os nossos estudos e projetos pessoais. E é por isso mesmo que eu nunca vou me cansar de repetir. Quando você se comprometer em sentar para estudar, em sentar para realmente trabalhar nos seus projetos pessoais, desliga o bendito celular. Desliga o celular, coloca ele em modo avião, coloca em outro cômodo da sua casa, deixa seu celular com uma pessoa de confiança e diga para ela, só me devolva quando eu terminar tudo que eu tenho para fazer. O celular, a internet, a tecnologia são forças muito poderosas. Não são boas nem ruins. Elas dependem da forma como a gente as utiliza. Por exemplo, você está nesse momento assistindo esse vídeo. E é por isso mesmo que eu já de antemão gostaria de te agradecer por estar aqui e te parabenizar. Porque não é todas as pessoas, na verdade, eu acredito que, infelizmente, uma minoria das pessoas hoje é que se importam em utilizar o seu tempo para se aperfeiçoar, se melhorar e se transformar numa pessoa melhor. E a gente só consegue fazer isso através do estudo. Você estar aqui significa que você é alguém diferenciado e por isso mesmo, meus parabéns. O poder da autorresponsabilidade, ele é incrível. Deixando o clichê de lado sobre esse tema, quando a gente realmente entende que nós estamos exatamente no local em que todas as nossas decisões até aqui nos trouxe, isso cria o poder da gente escolher o que fazer daqui para frente. Quando a gente para de culpar o mundo, para de culpar os nossos pais, para de culpar as outras pessoas, as situações, e a gente compreende que a gente está exatamente no local em que a gente se colocou, a gente pode, a partir daqui, nos comprometer e nos tornar pessoas cada vez melhores. Ter uma rotina mais leve, mais produtiva e parar de procrastinar tem muito a ver com o nosso poder de compromisso com nós mesmos, da autorresponsabilidade. Quando eu sugeri que vocês criassem um checklist, eu quis dar o primeiro passo para vocês começarem esse poder de parar de procrastinar. Mas criar por criar uma lista de tarefas não é suficiente. Você tem que se comprometer todos os dias a seguir aquelas atividades. Isso é um compromisso diário, pessoal, de você com você mesmo. E uma coisa que eu posso até ouvir de vocês é que, Lorena, não tenho tempo, Lorena, eu tenho uma rotina puxada. Realmente, cada um tem a sua rotina, cada um tem as suas dificuldades. Mas eu tenho certeza absoluta que amanhã você pode criar uma rotina que é melhor do que hoje. E você só vai fazer isso quando você se autorresponsabilizar e entender que hoje a sua vida está exatamente como deveria estar, porque foi a vida que você escolheu com as ações que você teve no passado. Mas se você quer melhorar, eu te digo, o hábito de se transformar em uma pessoa cada vez melhor, ele é uma escolha. E ele é uma escolha que pode ser feita todos os dias. Então não é porque você até aqui gastou não sei quanto tempo da sua vida procrastinando que daqui para frente precisa ser da mesma forma. Muito pelo contrário, agora você despertou para o entendimento de que você não precisa ficar gastando horas da sua vida vendo a vida de outras pessoas, a vida alheia, e uma vida que muitas vezes nem condiz com a realidade, e que você pode utilizar esse tempo de uma forma muito mais prazerosa, investindo em você, nas suas criatividades, nos seus projetos, nos seus planos. Olha que incrível! E no tempo em que você não se dedicar a isso, você vai se dedicar a estar com a sua família, estar com as pessoas que você ama, estar com seus animais de estimação, fazendo coisas que você gosta. Se autorresponsabilize pela vida que você tem. Porque a partir desse momento, você vai ter poder suficiente para escolher fazer diferente daqui para frente. Isso é algo que o autor do livro Milagre da Manhã, que é um livro que eu estou lendo bem devagar, porque eu acho que ele é um livro que tem que ser degustado e não devorado, ele fala bastante. Ele fala sobre o poder de todos os dias você se auto-reafirmar como a pessoa que você quer ser. Esse livro é um livro maravilhoso, que tem mudado muito, muito, muito a minha rotina. Eu vou deixar o link na descrição. E lembra que o link da descrição é o meu link de afiliado. Você não vai estar gastando nada mais por comprar o livro a partir desse link, mas em contrapartida você vai estar me ajudando e ajudando o canal a crescer. Eu quero que você saia desse vídeo sabendo o poder que tem
os seus pensamentos, as suas crenças sobre você mesmo. Eu sinto que essas palavras estão muito banalizadas hoje com a internet, mas realmente a forma como você se enxerga, a forma como você pensa sobre você mesmo molda toda a sua vida. Você já parou para pensar que tudo que existe no mundo material já foi antes pensado por alguém? O seu livro já foi planejado por alguém? A cama que você dorme foi planejada por alguém? Todas as coisas que se concretizam, elas foram antes pensadas, sem exceção. E é por isso que eu te convido a começar a fazer afirmações melhores sobre você. Como, por exemplo, uma que eu faço todos os dias quando eu acordo. Eu juro, eu acordo e começo logo a pensar nessas frases. Hoje, o meu dia será incrivelmente produtivo. Hoje, o meu dia será incrivelmente produtivo. Hoje, o meu dia será incrivelmente produtivo. Hoje, eu farei todas as atividades que eu me propus a fazer. Hoje, eu farei todas as atividades que eu me propus a fazer. Hoje, eu farei todas as atividades que eu me propus a fazer. Isso é muito legal, porque é uma forma da gente realmente filtrar o nosso cérebro, os nossos pensamentos e todas aquelas besteiras que a gente pensa. Eu, por exemplo, tenho um cérebro muito ansioso. Então, eu tô sempre pensando, eu tô sempre analisando as informações, eu tô sempre gastando tanta energia com besteira. E quando eu foco nessas frases, esses são só alguns exemplos que eu utilizo todo santo dia, mas você, obviamente, pode criar os seus. É incrível como parece que a gente filtra, que a gente limpa a nossa mente, ela fica mais clara, ela fica mais leve, ela fica sem estresse, para realmente abrir o caminho para a gente fazer as atividades que a gente tem para fazer no nosso dia. Se você está gostando do vídeo até aqui, não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal, que agora a gente vai para o momento eureka do vídeo, a parte mais legal que eu gostaria de falar com vocês hoje. Nosso grande objetivo nesse mundo é nos tornarmos pessoas melhores. A gente está aqui para evoluir, para se transformar, para melhorar. Quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que a procrastinação, ela não deve fazer parte da nossa vida, porque a gente tem tanto trabalho a fazer de autoaperfeiçoamento em todas as áreas da nossa vida. Área afetiva, área emocional, área financeira, a gente tem tanta melhoria que a procrastinação, ela tira um tempo tão precioso nosso, mas ao mesmo tempo ela é importante, porque ela simboliza que tem algo que a gente precisa parar para olhar. Vamos tentar ressignificar esse momento para pensar assim, poxa, agora que eu tenho a consciência de que eu estava procrastinando tanto nesse tempo todo, eu tenho a oportunidade de me melhorar e daqui para frente fazer diferente. Algo que eu queria desmistificar com vocês é o seguinte: a gente não precisa ser produtiva todo o tempo, tá? Eu sei que às vezes existe essa tendência a gente achar, quando a gente assiste um vídeo de estudo, de produtividade, que você tem que sempre ser incrível, sempre estar muito focado, sempre estudar muito. Não precisa. Na verdade, como disse Pareto, talvez a gente precise gastar em torno de 20% do nosso tempo sendo produtivo. Eu acho que até os momentos de lazer, os momentos que a gente está relaxado, que a gente não pensa nisso, não pensa em estudo, em produtividade, tem que ser momentos pensados, sabe? Tem que ser momentos que a gente pode utilizar para engrandecer, para ouvir uma palavra boa, uma palestra legal, para a gente estar com pessoas que a gente ama, porque a vida é muito rápida, gente, tudo passa muito rápido. Então vamos fazer um esforço consciente para utilizarmos melhor o nosso tempo ao nosso favor e pararmos de procrastinar. E se você entendeu a importância de criar um roteiro, de criar um checklist para o seu dia, eu tenho esse vídeo aqui em que eu te conto o passo a passo, gente, eu faço com você, o meu passo a passo e como eu me organizo durante o meu dia. Eu espero de todo o meu coração que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande beijo e até a próxima.